Estamos juntos, mais uma vez, separados pela distância, unidos pela internet e espiritualmente ligados por Cristo Jesus. Vamos falar um pouco mais sobre a melhor notícia que você vai receber em sua vida. E hoje eu quero falar sobre tomar a decisão certa. Tomamos muitas decisões ao longo da vida, mas nem todas são acertadas, embora no momento elas pareçam ser as melhores. Nós vamos para a leitura de uma porção da Palavra de Deus e voltaremos para a nossa reflexão, para a nossa mensagem de hoje. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos aleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nossa mensagem de hoje. E agora? O que fazer? O que fazer quando você sabe que o pecado tem consequências? E a única maneira de escapar das consequências do pecado, que são a morte e o inferno, é através de Jesus Cristo. Quando a multidão ouviu o apóstolo Pedro, em Atos, no capítulo 2, falar do julgamento de Deus sobre os judeus que rejeitaram e mataram o Messias, eles perguntaram: e agora? Que faremos, irmãos? Pedro poderia ter respondido da maneira que os judeus estavam acostumados a pensar. Ele poderia ter dito para eles irem ao templo, procurarem o sacerdote e oferecerem um sacrifício pelos pecados cometidos, e então poderiam ter voltado para casa com as suas consciências mais leves, mas isso não resolveria o problema deles. Ainda tem muitas formas de religiosidade atualmente que pensam da mesma maneira: basta fazer alguma coisa para compensar o erro. Mas será que isto funciona com Deus? Pense um pouco. Os judeus rejeitaram o Filho de Deus. Os judeus desprezaram e mataram o autor da vida, aquele por meio de quem tudo veio a existir, como diz João no capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que os homens podem oferecer a Deus para compensar um ato tão insano? O pecado é uma ofensa ao Deus infinitamente santo. Como compensar uma ofensa infinita? A Bíblia diz que o resgate de uma alma é caríssimo e nem vale a pena tentar. No Salmo 49, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: pois a redenção da alma de um amigo é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Na verdade, não dá para compensar. Ainda mais que as nossas justiças são consideradas por Deus, sem a graça de Cristo, como trapos de imundície, e só pioram a nossa situação diante de Deus. É o que diz em Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Imagine, por exemplo, uma criança cuidando de uma bicicleta, brincando com a bicicleta, e cai a corrente, e ela vai lá com a sua mãozinha e recoloca a corrente no lugar. A sua mão ficou suja de graxa, e ela entra em casa, vai para o quintal, e no quintal a mamãe tinha acabado de lavar um lençol branco, e ela inadvertidamente bate a mão no lençol e vê a sujeira que fez. Imagine então que desesperada a criança tenta limpar aquele lençol. Você já sabe o resultado.
Bem assim são as nossas tentativas de compensar os nossos pecados com os nossos atos destituídos de justiça. Ou seja, não vai adiantar esta religião de compensação. Talvez eles esperassem que Pedro lhes declarasse uma série de regras sobre o que eles deviam ou não fazer a partir daquele dia. Isto era muito comum também. E ainda é muito comum hoje. O nome disto é legalismo. Faça isto, faça aquilo, ou não faça aquilo outro, não toque nisto, não coma daquilo. Isto é legalismo. A Bíblia diz que estas coisas até têm aparência de sabedoria, parece sabedoria, mas com o tempo perdem a importância, perdem o valor e espiritualmente não possuem eficácia alguma. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 23, Paulo diz assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum. Se você parar para refletir, vai ver que muitas regras religiosas que pareciam certas e inabaláveis há algumas décadas atrás, hoje são vistas apenas como curiosidade, como fanatismo, como coisas de uma geração passada. Isto mostra que o legalismo não iria adiantar, como não adianta. Não iria resolver o problema dos judeus, nem vai resolver o problema do homem do século 21. A resposta de Pedro em Atos 2:38 é: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam cancelados e vocês recebam de Deus o Espírito Santo. Arrependam-se, não há outro caminho. Paulo diz basicamente a mesma coisa ao pregar para o carcereiro de Filipos em Atos 16:31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo resume a sua mensagem ao falar com o rei Agripa em Cesareia, conforme registrado por Lucas em Atos 26:20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus e praticassem obras dignas de arrependimento. Mas não pense que eu me esqueci do que disse o profeta Isaías. Ele diz que se você entendeu a mensagem do chamado de Deus, então preste atenção agora ao gracioso chamado do Deus soberano. Ele diz algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, ele diz que você deve buscá-lo enquanto é tempo. Se você não o buscar, você não vai encontrar. E se você não o encontrar, você continuará irremediavelmente perdido. Então faça o que é certo e faça agora. Busque-o e ele se deixará achar por você, porque foi o que ele disse que faria através de Jeremias, no capítulo 29, no verso 13. Olha só o que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em segundo lugar, você deve mudar a sua conduta. Quem busca a Deus de todo o seu coração não tem tempo para procurar meios de praticar a perversidade. Quem tem o coração nas coisas de Deus não vai deleitar-se na prática da maldade e vai servi-lo com todas as suas forças, e assim certamente não vai sobrar nem tempo nem interesse para fazer mal ao próximo. Veja, por exemplo, o que o Senhor nos diz em Mateus 12:33: e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Primeiro, você deve buscar a Deus enquanto é tempo. Segundo, você deve mudar a sua conduta. E terceiro, você deve converter-se ao Senhor. Converter-se significa uma mudança radical.
Significa dar uma guinada total e abandonar a direção errada, tomando a direção certa. Nem sempre isto é fácil, eu sei. Nem sempre isto é agradável, porque para isso a gente tem que admitir publicamente que estava errado. E então deixar de fazer o que era mal e começar a fazer o que é bom. Mas você vai além. O convertido vai além. Ele não apenas faz o que é bom, mas também começa a ajudar os outros a evitarem a prática do mal. Encontramos isto nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 28. Ele diz assim: e aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ao fazer isto, você receberá em retribuição da parte de Deus aquilo que você mais precisa. E não é ouro, não é prata, não são propriedades. Não, você receberá o que você mais precisa e que não pode obter em nenhum outro lugar. Você receberá o perdão dos seus pecados. Você receberá a certeza de que, embora pecador e merecedor de condenação, não será mais lançado no inferno junto com os rebeldes, com o diabo e com seus anjos malignos. Está em Mateus, está na Bíblia, Mateus 25, verso 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas você acreditou nestas coisas que eu tenho lhe dito. Você acreditou no bendito Evangelho do Senhor Jesus. Você recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, como o Senhor da sua vida. Então as palavras que você vai ouvir dele são muito diferentes. Você vai ouvir o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então o resto é festa, é júbilo, é alegria por toda a eternidade. Esta, querida, é a boa notícia que eu trago para você nesta noite. Tome a decisão certa e receba das mãos do Senhor a recompensa da vida eterna, porque você crê em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta decisão e nesta caminhada junto com o Senhor para a glória eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.